Olá, alunos, como vocês estão? As férias estão chegando, finalmente a gente vai ter um pouco de descanso e hoje iniciaremos a nossa terceira aula com o capítulo Revoltas na Primeira República, Religiosidade e Revoltas Populares. Vamos começar abordando os movimentos messiânicos. A palavra messiânico deriva de Messias, que significa enviado de Deus, o Salvador. É um termo ligado a religiões judaicas e cristãs. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para se referir aos movimentos sociais em que milhares de pessoas formam comunidades sob a influência de um líder político e religioso. Durante a Primeira República, os principais movimentos desse tipo ocorreram em áreas rurais, sendo que os dois mais conhecidos foram Canudos na Bahia e o Contestado, entre Santa Catarina e Paraná. Guerra de Canudos. No final do século XIX, milhares de nordestinos enfrentavam sérios problemas. Nesta região, a propriedade de terra era concentrada na mão dos coronéis, a produção de açúcar estava cada vez mais escassa, a forte seca que não favorecia e não ajudava ninguém. E nesse contexto, destaca a figura do Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Ele andava pelo sertão nordestino fazendo pregações políticas e religiosas, e que atraiu um número crescente de pessoas. Em 1893, Antônio Conselheiro chegou a uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, no interior baiano. Nesse lugar, liderou a formação do povoado de Belo Monte, que depois foi chamado de Canudos, e nesse lugar prosperou. Em pouco tempo, juntou cerca de 20 a 30 mil habitantes. E como era esse povoado? Em sua maioria, era composto por pessoas que fugiam da opressão dos coronéis, pobres, ex-escravos, pessoas que perderam tudo, e por aí vai. E esse lugar prosperou porque eles viveram de forma coletiva. Lá, nada era de ninguém e tudo era de todos. Por exemplo, a terra não era de ninguém e a terra pertencia a todos. Todo mundo trabalhava com as suas devidas funções e todo mundo recebia por isso. Não necessariamente receber dinheiro, mas recebendo bens, alimentos e tudo que eles precisavam. E a produção excedente que eles produziam era trocada com outros povoados ou com os outros comerciantes de cidades próximas. Mas isso acabou incomodando os coronéis, porque era um aglomerado de pessoas que não estava sob o domínio de nenhum coronel. E você já sabe quem são os coronéis. E nisso eles começaram a invadir esse povoado. A primeira vez o governo vai mandar 2.000 soldados e os soldados vão perder. A segunda vez eles vão mandar 5.000 soldados que também vão perder. E eles começaram a se sentir humilhados. Por que humilhados? Imagina, soldados armados perderem para fazendeiros com enxada e ferramentas rurais. De certa maneira é uma humilhação. E na terceira vez, eles mandaram uma tropa de 10.000 soldados. E dessa vez o governo federal teve êxito, só que foi uma tremenda carnificina. Eles mataram todos. Homens, mulheres e crianças, eles não pouparam ninguém. E os poucos que sobreviveram foram presos e torturados. E como as casas ficaram para eles não ter um novo povoado nesse lugar, eles incendiaram e destruíram a maioria das casas. Guerra do Contestado. Foi um movimento que ocorreu na divisa dos estados do Pará e Santa Catarina. Nesta região, milhares de pessoas viviam em péssimas condições. Muitos trabalhavam para fazendeiros locais e outros para empresas estadunidenses de colonização e exploração de madeira, da estrada de ferro que estavam construindo. Uma das empresas estadunidenses era Souter Brazil Lumber and Colorization, que era responsável pela exploração de madeira, e a Brazil Railway, que era responsável pela construção da estrada de ferro. Os problemas sociais e a disputa pela terra se agravaram quando a Brazil Railway passou a contratar em troca de baixos salários. Imagina, se a situação lá já estava complicada e ela vai começar a contratar pessoas de outras regiões com salário mais baixo do que eles recebiam, isso vai agravar ainda mais porque eles vão ficar desempregados e não vão ter condições de nada. Então a empresa começou a contratar pessoas a baixos salários para terminar de construir a ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Mas em 1910, quando as obras acabaram, cerca de 8.000 trabalhadores ficaram desempregados. Sem ter dinheiro para moradia, para alimentação ou para voltar para onde eles residiam,
teve um grande caos social. Por quê? Esses trabalhadores que agora estavam desempregados e sem dinheiro começaram a saquear fazendas e alguns começaram a se oferecer como jagunços para os coronéis. A liderança de José Maria. Nessa região já existia uma cultura de movimentos messiânicos. José Maria reuniu um grupo, cerca de 20 mil pessoas, para fundar um povoado que ficou conhecido como Monarquia Celeste ou Contestado. O povoado de Contestado tinha um governo próprio, normas igualitárias e não obedeciam às autoridades da República. Assim como em Canudos, os moradores locais foram perseguidos pela polícia, os coronéis, os empresários e pelo próprio governo. Em novembro de 1912, José Maria morreu em combate e foi considerado um santo pelos moradores da região. Os seus seguidores formaram novos núcleos e assim propagar esse movimento messiânico. Os núcleos foram destruídos por cerca de 7 mil homens do governo, porém não era fácil. E o que foi feito para acabar com todos os núcleos? Pela primeira vez, aviões foram usados como arma de combate no Brasil. O governo permitiu que esses aviões atacassem esses núcleos. Cangaço no Nordeste. Na região do semiárido nordestino, a fome e a seca era muito grande. E nisso, um grupo chamado de cangaceiros, eles promoviam melhores condições de vida para as pessoas à sua volta, como uma espécie de Robin Hood. Eles saqueavam e roubavam grandes fazendeiros e grandes produtores, e com esses saques que eles faziam distribuindo alimento para as pessoas, para a população eles eram vistos como heróis, e para as autoridades, fazendeiros e coronéis, era tido como bandidos. O membro mais famoso deles é o Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião. Durante anos, esse grupo saqueou vários fazendeiros e comerciantes. Mas em 1938, em uma tocaia, em uma armadilha, a polícia os massacrou, conseguiu prender todos. O restante acabou fugindo porque não tinha mais a mesma força e o mesmo empenho de Lampião. E para mostrar o poder do governo perante a população e para intimidar, seus corpos foram decapitados e as cabeças expostas em praça pública, de Lampião, Maria Bonita, que era sua esposa, e de outros membros do grupo. E assim, finalizando o cangaço. Por mais que o cangaço foi acabando, a literatura de cordel transformara suas ações em lendas.